Olá, gente, tudo bem com vocês? Como vocês já sabem, sou Charlene e nós estamos de volta com mais uma aula de Sociologia. O tema da aula de hoje é Sociologia do Desenvolvimento. Quando nos referimos à Sociologia do Desenvolvimento, nós estamos falando especificamente sobre as teorias que envolvem o desenvolvimento do capitalismo, tá? E capitalismo, vocês também já sabem que é um modo de produção. Já existiram na história da humanidade diversos modos de produção. Já houve ou já houveram disputas, né, por modelos de modos de produção diferenciado, no caso capitalismo e socialismo. E aí vocês já estão cientes que modo de produção tem a ver com a forma como a sociedade ela produz as suas riquezas, né, suas necessidades básicas, como ela consome essas riquezas e como ela também as distribui, né? Tem características específicas de cada momento histórico. E aí a gente caracteriza, né, isso como um modo de produção e diz, em determinado momento histórico a sociedade se organizava dessa forma. Outra característica, outra questão que é importante a gente lembrar sobre o modo de produção é que normalmente também tem que se levar em consideração, para a gente caracterizar um modo de produção, as forças produtivas e as relações de produção. O que são forças produtivas e relações de produção? Falou difícil, né, professora? Forças produtivas, nós estamos nos referindo, né, à tecnologia, o que é utilizado para a gente poder produzir, tá? Já as relações de produção têm a ver com a forma como se desenvolve o trabalho em determinado momento histórico. Então, em cada momento histórico tem características específicas, e isso fez com que os pensadores colocassem um nome, né, em cada sociedade de um modo de produção. Então, nós tivemos o modo de produção primitivo, asiático, feudal, capitalista, modelo socialista. Então, todos esses são modos de produção, formas como a sociedade produz sua riqueza, organiza sua riqueza, distribui sua riqueza e consome sua riqueza, tá? Consome as riquezas que produz. Então, entendendo isso, quando a gente se refere à sociologia do desenvolvimento, estamos falando sobre as teorias do desenvolvimento capitalista. Então, nós vamos falar propriamente do modelo de produção capitalista, certo? Então, o modo de produção capitalista, ele tem características próprias, ele tem uma ideia própria. Vocês certamente já estudaram em outras disciplinas, em história, vocês veem isso, por exemplo. Então, o modo de produção capitalista, ele vai surgir na Idade Moderna, ele vai modificar-se também, né, vai ter formatos diferenciados ao longo da história. E aí, gente, ele teve, lá no início, principalmente, né, ele se sustentou a partir das teorias liberais. Essas teorias liberais foram construídas lá no período da Idade Moderna também, com as revoluções industrial, com a Revolução Francesa. Então, o esteio, a base do capitalismo lá inicial foi o liberalismo, as ideias liberalistas lá que eram muito recorrentes naquele momento, e foi também para o lado da economia, foi preconizada, teorizada por Adam Smith, tá? Quando a gente fala de capitalismo, a gente não deve pensar apenas como um modelo econômico, não só por esse viés, tá? Mas como uma forma também de organização da sociedade. Ou seja, a partir desse viés econômico, a sociedade se organiza ou não de uma determinada forma. Então, as classes sociais são diferentes a partir do modelo, do modo de produção. No modo de produção capitalista, a gente tem classes sociais específicas que são diferentes, por exemplo, das classes sociais existentes lá no feudalismo, que era o servo, o senhor feudal. Então, vocês percebem que são classes sociais diferentes porque as relações de produção são diferenciadas, né? Então, se lá no feudalismo, quem tinha posse da terra era o senhor feudal, não era isso? O senhor feudal, o servo, ele exercia um trabalho compulsório porque ele não tinha propriedade da terra. Então, tem características específicas de cada modo de produção. Já no modo de produção capitalista, a gente sabe que a questão da propriedade privada, ela é também de posse de alguém, mas que existe um trabalho que é realizado, que esse trabalho ele é realizado num formato de mercadoria. O trabalhador que não tem nada, né, digamos assim, não tem nenhuma riqueza, não tem
nenhuma matéria-prima, não tem uma fábrica, não tem nada disso, não é detentor dos meios de produção, a pessoa só tem o quê? A sua mão de obra para vender. E aí, como ela vende sua mão de obra se transforma numa mercadoria, tá? E essa mercadoria, ela é explorada pelo dono dos meios de produção e ela é explorada por quê? Porque os donos dos meios de produção, eles não trabalham, né? Eles ficam na boa, eles contratam uma pessoa para realizar o trabalho e dá um valor muito insignificante conforme a produção daquela pessoa. Ou seja, aquela pessoa produz muito mais e, na verdade, essa riqueza não fica com o trabalhador, fica com o dono dos meios de produção. E aí a gente pode chamar de lucro, ou para o sociólogo Karl Marx, a gente pode chamar também de mais-valia. As principais críticas que envolvem o modo de produção capitalista se referem a essa questão da exploração do trabalho, tá? É uma forma de produção, é um modo de produção que é baseado na exploração do burguês para com os trabalhadores, os proletários, né? Então, esse modo de produção, ele não tem como fugir disso. Esse modo de produção acaba levando a um único caminho, que é a reprodução das desigualdades sociais. Então, a gente vai sempre, dentro do modo de produção capitalista, reproduzir uma concentração de riquezas nas mãos de poucos, né, e uma pobreza na mão da maioria, que é quem produz realmente a riqueza, que é quem realmente trabalha. Então, essas desigualdades sociais, essa reprodução das desigualdades sociais é presente na sociedade capitalista. Então, outra coisa que caracteriza a sociedade capitalista é a defesa do consumo, do ideal do consumo, né, como um ideal de felicidade. Então, parece que você só consegue ser feliz se você puder consumir. Então, veja que quando as pessoas se referem a dizer assim, eu sou feliz, eu tenho uma casa, eu tenho um carro, eu tenho... Então, esses ideais de consumo, né, essa coisa de você se divertir gastando, de ostentar, é tido como ideal de felicidade dentro do modo de produção capitalista. Então, isso também é uma característica, tá? Então, as pessoas, ou o trabalho das pessoas também na sociedade capitalista se transformam em mercadorias. Então, nós temos características específicas do modo de produção capitalista. Lembrando que aqui a professora não está para... eu estou fazendo a crítica, mas é porque a gente precisa refletir criticamente, né, esse modo de produção, porque essa é a proposta da sociologia, refletir sobre a sociedade em que vive. Então, nesse sentido, não é porque a professora está aqui defendendo um modelo de produção ou criticando o outro. A gente precisa refletir sobre essas relações. E refletindo de forma racional, a gente chega a essas conclusões. Basta vocês observarem ao longo da história do próprio capitalismo, né, que a tendência sempre é a acumulação de riquezas nas mãos de poucos. Por exemplo, os últimos dados do PNUD 2014 apresentaram que 1% da população possui 40% das riquezas. Veja, mundial, eu estou falando do mundo. 1% da população mundial detém 40% da riqueza. O nome disso é concentração de riqueza, é desigualdade social. Então, é só para ajudar na reflexão com relação a essas questões, tá? Então, é isso que a sociologia se propõe. E aí eu vou trazer também algumas das teorias que buscaram entender o desenvolvimento do capitalismo, certo? Antes de mais nada, só para a gente refletir também sobre essas questões, é importante que se diga que o capitalismo ele foi importante no sentido de desenvolver a produção de riquezas, tá? Se a gente pensar nos modelos de produção anteriores, esses modelos acabavam entrando em crise porque não tinham uma produção suficiente para a maioria das pessoas. Veja, os problemas do capitalismo hoje em dia não envolvem a insuficiência, não envolvem o déficit, não envolve o pauperismo. Então, as crises que acontecem no capitalismo são crises de abundância. Hoje em dia, nós temos o suficiente, por exemplo, para acabar com a fome do mundo umas 7 vezes. Não é uma vez só, não.
mas a gente sabe que a fome ainda está presente em grande parte dos países tidos como países subdesenvolvidos, e eu vou explicar daqui a pouco essa teoria. Então não é um problema de falta, é um problema de má distribuição. Estão compreendendo isso? 7 vezes, não uma vez, 7 vezes a gente poderia acabar com a fome. Inclusive, o tema da fome, eu não sei se vocês estão assistindo os telejornais, é um tema que anda aparecendo também de forma recorrente na história recente do nosso país. Ou seja, o Brasil, que havia saído do mapa da fome, voltou ao mapa da fome. Se não me engano, porque eu vi uma reportagem muito rapidamente, mas vocês podem depois pesquisar isso. Se não me engano, atualmente 10 milhões de brasileiros têm problemas com... eu não sei qual é a expressão mais utilizada, mas tem problemas para garantia alimentar. Pelo menos assim, tem um cálculo de que as pessoas ficariam um dia sem comer na semana. Saiu uma pesquisa agora, foi divulgada aí no telejornal, e aí vocês podem dar uma pesquisada até para se informar melhor, para poder ter melhores argumentos na hora de escrever, na hora de fazer uma prova de sociologia, na hora de fazer uma prova de redação e tudo mais, tá? E aí, pensando nessas relações desiguais, né, e também no próprio desenvolvimento do capitalismo, que se mostrou muito desigual ao longo da história, é que vai surgir em 1948, a partir de um órgão da ONU, vai surgir a CEPAL. O que é a CEPAL? É uma comissão econômica para a América Latina e Caribe, para refletir sobre esse desenvolvimento desigual do capitalismo no mundo. Quando a gente fala de desenvolvimento desigual, é porque existem países que são mais ricos e existem países que são mais pobres. Por que isso acontece? Então, essa reflexão sobre o desenvolvimento do capitalismo foi realizada pela CEPAL. A CEPAL teve pesquisadores muito conhecidos no mundo todo, inclusive pesquisadores brasileiros, como por exemplo Celso Furtado, Fernando Henrique Cardoso, que inclusive já foi presidente do nosso país por 2 vezes, né? Foi reeleito e tudo mais. Um argentino chamado Raul Prebisch, um chileno Enzo Faleto, ou seja, intelectuais renomados da América Latina que ajudaram a pensar sobre essa questão da existência de países ricos e países pobres, de países desenvolvidos e subdesenvolvidos. Então, começou-se a formular também, a partir da CEPAL, a teoria sobre o subdesenvolvimento do continente, no caso do continente americano. Atualmente, a CEPAL ela costuma refletir sobre a questão do desenvolvimento sustentável da América Latina, tá? Então, o que seria essa teoria do subdesenvolvimento? Eu tenho certeza que vocês já ouviram falar, talvez na geografia, mas era pensada a partir do antagonismo entre os países centrais, que seriam os países centrais? Os países que têm um intenso desenvolvimento industrial, e os países periféricos, que são as nações subdesenvolvidas. Então, que são caracterizados, por exemplo, pelo comportamento ativo dos primeiros em relação à passividade dos outros. No caso, os países periféricos são os passivos e os países centrais são os países de comportamento ativo, tá? Essa é uma das teorias sobre o desenvolvimento do capitalismo mundial e por que a América Latina se encontra em determinada localização. Mas existe também outra teoria, que é a teoria da dependência, uma teoria também que é muito estudada pelos historiadores, né, pelos cientistas sociais, que é baseada nos princípios dessa teoria do subdesenvolvimento que eu expliquei agora há pouco, mas buscava ampliar a visão sobre essa teoria do subdesenvolvimento. Então, o que eles refletiam? Que existia um capitalismo imperialista no mundo e que a partir dessa posição imperialista, né, de buscar o consumo e de tornar determinadas regiões como regiões consumidoras desses países imperialistas, acabava que esses países periféricos eles tinham uma relação de dependência para com esses países imperialistas. Tá? Isso não aconteceu do nada, isso é uma reprodução de relações históricas que já acontece no capitalismo há muito tempo. Mas, por exemplo, o que seria isso na prática? Vamos tentar aqui, vou dar exemplos.
Existem países, né, que eles precisam de matéria-prima, de mão de obra barata e vender um local para consumo dos seus produtos. Esses países são os países imperialistas. Por que eles são imperialistas? Porque eles costumam pegar determinados países, né, como zona de consumo deles, mas não só isso, de também pegar a matéria-prima barata, né, para a confecção dos seus produtos e também de pegar mão de obra barata. Então, nesse sentido, os países da América Latina estariam nessa situação de serem meio que uma espécie de colônia moderna dos países imperialistas. E aí, como também esses países não têm tecnologia suficiente, né, para um avanço tecnológico suficiente para disputa entre essas outras nações, eles acabam assumindo uma posição de subalternidade nessas relações de produção. Vejam, então, os países da América Latina, o que normalmente servem? Para a produção de produtos agrícolas, né? Para ofertar mão de obra barata para as outras nações virem aqui explorarem os nossos trabalhadores, né, com suas empresas. E terceiro, para que a gente sirva de consumo, né, para que as pessoas consumam os produtos que são produzidos fora daqui do nosso país. Então, essa é a teoria da dependência, né? Como imagina as relações de dependência dentro do capitalismo mundial. E nesse sentido, os países periféricos, ou melhor, os países da América Latina, assumem uma posição, não por si, mas pelas relações mundiais, de dependência no mundo, tá? Então, a teoria da dependência, ela afirmava que a dominação ela não era exercida apenas pelos grupos externos, mas às vezes também as elites do próprio país, as elites locais, contribuem, colaboram para a reprodução dessa exclusão das classes populares, por exemplo. Então, para a manutenção dessas relações desiguais no capitalismo mundial, tá? Então, quando chegam e diz que o nosso país precisa não ter regras específicas ou direitos sociais para os trabalhadores, que a gente precisa, porque senão as pessoas vão ficar desempregadas e tal, senão as empresas de fora não chegam aqui. Então, na verdade, é a elite fomentando essa ideia para que as empresas de outras nações venham para cá realmente, explorem a mão de obra daqui, bem barata, e depois vão embora, né? Nada de deixar a riqueza para aqui, porque as riquezas não ficam aqui, vão para os seus países de origem. Então, essa seria uma espécie da teoria da dependência, tá? E aí, gente, uma outra reflexão que eu gostaria de trazer, a gente já falou aqui sobre globalização, que é a questão também de como a globalização mundial, ela vem intensificando um modo de produção, um modo de desenvolvimento do capitalismo baseado no que a gente chama de Estado neoliberal. O que seria esse Estado neoliberal? Né? É um modelo de desenvolvimento do capitalismo que vai se firmar na década de 80. Não foi o único modelo do capitalismo, viu, gente? A gente já teve o liberalismo, que entrou em crise lá na Primeira Guerra Mundial. Nós já tivemos um modelo keynesiano. Nós já tivemos outros modelos dentro do próprio capitalismo no mundo. Mas a gente vivencia desde a década de 80 um modelo que a gente chama de neoliberalismo, que seria um liberalismo reformado. Tá? E quais são as características desse modelo de neoliberalismo, desse tipo de capitalismo neoliberal? Por exemplo, aumento das privatizações, né, de empresas estatais, ou seja, você vender o que é empresa e riqueza nossa para os países de fora. Isso tem a ver também com o processo de globalização, né? É você minimizar os gastos públicos com a sociedade e fortalecer as instituições financeiras, em detrimento também das instituições da sociedade civil, né? Enfraquecer os sindicatos. Então, vejam atualmente como estão se falando sobre a questão da venda dos Correios, sobre a privatização dos Correios. A privatização dos Correios vai ser horrível para todo mundo, e principalmente para os trabalhadores que lá estão. Mas não só isso, gente. A privatização dos Correios, ela não tem nenhum argumento. Ela é uma empresa que dá lucro e ainda assim querem vender. Então, são argumentos que não se sustentam, sabe? Mas faz parte do que é essa lógica do capitalismo global, do capitalismo mundial. Então, são características como essa, né? Que tentam vender as riquezas nacionais e, ao mesmo tempo, também reduzir direitos sociais.
Então, o Estado neoliberal é o Estado mínimo para os trabalhadores, mas forte para as empresas, né? De certa forma, para garantir os interesses e os anseios dos grandes empresários e tudo mais, tá? É... E aí é importante também que se diga que esse modelo de neoliberalismo ele foi, digamos assim, uma resposta às diversas crises pela qual o capitalismo já atravessou. O capitalismo já passou por diversas crises e hoje em dia eles acreditam que esse modelo ajudam no caso, aos grandes capitalistas a lucrarem mais, reduzindo direitos sociais, tirando, digamos assim, o poder do Estado no sentido do desenvolvimento, vendendo as empresas estatais para, digamos assim, o mercado dos grandes capitalistas. E aí é nesse sentido que vem a ideia do Estado mínimo, tá? Que é uma falácia. A gente já falou um pouquinho sobre isso lá na aula 6. Então, se vocês tiverem alguma dúvida com relação a isso, vocês podem ir lá buscar no Classroom, que tem um material, tem slides, um slide bem gigantesco sobre isso. Tem lá na parte final sobre o Estado mínimo, o Estado neoliberal, e aí vocês podem recorrer também lá, tá? E é importante também encerrar essa aula dizendo o seguinte, que eu não especifiquei propriamente, né, esses estágios do desenvolvimento do capitalismo, porque isso já foi tema de uma outra aula. Mas hoje eu queria demonstrar, né, de como o capitalismo ele é refletido a partir da sociologia, inclusive não só da sociologia de agora, mas a sociologia reflete já há bastante tempo, mas da sociologia também contemporânea, tá? E aí vocês lembrem que existem várias teorias sobre o desenvolvimento do capitalismo, não só essas que eu apresentei, mas essas são as principais e podem ajudá-los aí a responder as questões do Enem, que certamente virão algumas questões sobre capitalismo, tá? Então é isso, eu vou ficar por aqui para a aula não ficar muito extensa. E aí, quaisquer dúvidas já sabem, podem perguntar no Classroom ou no WhatsApp, que eu estarei à disposição para ajudá-los e ajudá-las no que for necessário. Então é isso, tchau, tchau!